Pergunta: eu só discordo da ideia de que não seja importante congregar com os irmãos. A igreja, que é o templo físico, desde o tempo da lei, antes de Cristo, foi instituído o templo por Deus, construído pelo rei Salomão, para que o seu povo ali se reunisse para louvar e adorar. O templo, ou a igreja física, é importante para que a igreja espiritual, ou seja, nós crentes, nos reunamos para, em comunhão, louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, bem como para celebrarmos a ceia do Senhor, instituída por Jesus, momentos antes de ser crucificado. Resposta: e quem disse que o cristão não tem um templo físico para adorar? 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois, no plural, vocês todos, sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, em todos vocês? Isso está em 1 Coríntios 3,16 e continua no versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós, pessoas, não tijolos, pedras, cimento, argamassa, vidro, aço, não. O templo de Deus que sois vós é santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Agora está falando individualmente. É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Agora está falando do cristão individualmente. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O templo do Espírito agora não é de pedras, ele é de carne e ossos. Jesus mesmo nos evangelhos já se referia ao seu próprio corpo como templo. Lembra disso? O templo de Jerusalém foi o único mandado construir pelo Senhor, pelo próprio Senhor, não por homens. E que o próprio Senhor permitiu também que ele fosse destruído, quando os cristãos relutavam em perceber que dali em diante a adoração não seria mais num monte e nem num templo de pedras, mas em espírito e em verdade. É isso que o Senhor ensinou para aquela mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, o que as religiões cristãs fazem é ignorar completamente o ensino que é dado para a igreja. E aí acabam adotando o que era ensinado para Israel. Hebreus 13:10 diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O tabernáculo era a tenda no deserto que depois foi transformada num templo em Jerusalém. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Versículo 13 diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial. O que era o arraial? Arraial era todo o sistema judaico, o acampamento judaico com seu modo de adoração, com seus utensílios de adoração. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua rejeição, porque não temos aqui cidade permanente, nem Jerusalém nós temos aqui, mas buscamos a futura. Ao que parece, você acredita que eu e outros irmãos não estamos congregados porque não temos um templo físico. Mas eu já expliquei que o templo hoje é o corpo do crente. E quando 2 ou 3 estão reunidos pelo Espírito, o Senhor promete estar no meio deles.
Portanto, eu e outros irmãos no mundo todo estamos congregados sim, mas somente ao nome do Senhor, sem um templo. Nós nos reunimos em salas, escritórios, garagens, salões, uma barraca, onde for que der para reunir, sem um pastor à frente. Nós deixamos que o Espírito Santo escolha os dons que irão atuar na reunião, e não uma faculdade de teologia. Sem banda, porque a nossa voz é instrumento suficiente para o Espírito usar, e sem uma instituição também. CNPJ, né? É isso. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.